Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês, claro, da primeira série. Mas antes de nós iniciarmos a aula, como vocês já estão acostumados, gosto de lembrá-los. Não esqueçam de entrar no Class, fazer as atividades que estão ali em todas as disciplinas, não apenas de língua portuguesa, vocês têm que fazer de todas as disciplinas. Garantir maior aprendizado e também a sua presença. Se você não tem acesso ao Class, não se preocupe, entre em contato com a sua escola para que você veja quais são as atividades que a escola está disponibilizando para você fazer na sua própria casa, ok? Dado o recado, vamos aos nossos objetivos de hoje. Nós vamos ler e interpretar imagens. Esse é um dos nossos objetivos. Na aula anterior, a gente também começou a fazer a leitura de imagens, interpretamos algumas, estão lembrados? Relacionar gêneros de diferentes temáticas com a mesma função de linguagem, então, gêneros de diferentes temáticas, mas com a mesma função. Relacionar textos de mesma temática, então, ver aí quais são os textos que têm o mesmo tema. Ler e interpretar um poema, identificar o tema de um texto e inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Lembrando que a palavra ou expressão, dependendo do contexto, ela vai mudar. Isso é bem importante para a gente saber. Como vocês já estão habituados, nós vamos começar com o quê? Com um quiz. Olha lá. Pense sem moderação. Pode ser considerado um intertexto, por quê? Estão lembrados da nossa aula anterior que nós falamos de intertextualidade? Que nós falamos dos textos, que tem texto de referência e assim por diante? Olha só, letra A, faz uso de um conselho. Letra B, faz uso do verbo no modo imperativo, né? O pense está no modo imperativo. Letra C, faz uso de um enunciado conhecido, ressignificando-o, ou seja, dando um outro significado. Ou letra D, faz uso de poucas palavras. Então, por que nós poderemos considerar um intertexto? Lembrando, intertexto é aquele que possui já um texto de referência e a partir daquele texto são feitos outros textos tantos, ok? Então, nós sabemos que é um texto que faz uso de um enunciado conhecido e vai dar ali um outro significado. Então, pense, olha só, pense sem moderação. Nós temos lá naqueles comerciais de bebida alcoólica que aparece beba com moderação. Então, qual é o texto de referência? Beba com moderação. E agora com outro sentido, outras palavras, mas ainda fazendo referência a este outro texto, ok? Então, para nós começarmos, trouxe para vocês uma imagem, é uma imagem do Escher, bem conhecida. Possivelmente vocês já devam ter visto aí na trajetória escolar de vocês em algum momento esta imagem. O que eu vou pedir para vocês? Para que vocês descrevam a imagem. E essa imagem é lá do ano de 1948. Então eu vou pedir para que vocês descrevam essa imagem. O que vocês conseguem perceber nesta imagem, ok? Um tempo para você fazer isso e eu já volto.
Então, deu tempo de você descrever essa imagem? Conseguiram achar muitos detalhes nessas imagens? Coloquei aqui, primeiro, é uma resposta pessoal. Por quê? Porque cada um pode perceber uma coisa diferente nesta imagem. Mas uma das coisas mais importantes que vocês precisam, né, ter observado ali na imagem é que são mãos que estão fazendo o quê? Que desenham. Então, o que nós temos? Conseguem perceber que é uma mão desenhando outra mão. Então, essa é a parte ali principal dessa minha gravura ali do Escher. Continuando, eu trouxe para vocês uma sinopse de um filme. Nós já trabalhamos sinopses em aulas anteriores e hoje eu trouxe a sinopse do filme Pânico, Pânico 3. É uma franquia, se eu não me engano, eles têm 5 filmes ou 4 filmes. Então, esse é o número 3. Olha lá. Assassinatos levam uma jovem, um repórter e um ex-policial ao set de um filme de horror inspirado por acontecimentos aterrorizantes aos quais eles sobreviveram. Terceiro filme da série Pânico. Um assassino, copiador, está à espreita. Então, essa é a sinopse deste filme. E agora, o que a gravura de Escher, aquela primeira, e a sinopse têm em comum? O que elas possuem em comum? Trouxe aqui para vocês novamente a sinopse, então ela está em azul, para vocês começarem a perceber o que elas têm em comum. Eu vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto. Então, vamos primeiro falar dessa imagem? Então, lembrando, qual era a parte principal para eu perceber nessa imagem? Se trata de uma mão que está desenhando
uma outra mão. Então, a mão desenha uma outra mão. Então, eu tenho o desenho de uma mão que desenha uma outra mão. Depois, a sinopse. Assassinatos levam uma jovem, um repórter e um ex-policial ao set de um filme de horror inspirado por acontecimentos aterrorizantes, aos quais eles sobreviveram. Então, do que trata essa sinopse? Trata ali, nós temos ali as nossas personagens que vão para onde? Vão para o set de um filme. Então, são coisas que eu preciso começar a perceber. Trouxe para vocês como resposta. Ambos os textos, o não verbal, esse é o texto não verbal, e o texto verbal tratam de si mesmos. Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma imagem falando de desenho. E depois eu tenho a sinopse, então, eu tenho um filme que também vai falar de filme. Então, a imagem fala da própria imagem e o filme fala de um próprio filme. Ok? Então, isso que eu tenho em comum são gêneros bem diferentes, né? Um é uma pintura, o outro é um filme, são gêneros bem diferentes, mas eles tratam ali, né, mais ou menos da mesma coisa. A pintura sobre a pintura, o desenho, a gravura sobre a gravura e depois o filme sobre o filme. Pensando isso, nós temos aqui um poema do Fernando Pessoa chamado Autopsicografia. Também é um poema conhecido. Fernando Pessoa, vocês já devem saber que é um poeta português, então eu trouxe. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Muito bem, esse é o poema do Fernando Pessoa. Qual o tema do poema? Primeira coisa que eu vou pensar. Qual é o tema do poema? Depois, anote as palavras que o justificam, ou seja, anote as palavras que justifiquem esse tema. Vou dar um tempo para você fazer isso, reler aí o poema e eu já volto. Então, conseguiram identificar o tema? Conseguiram localizar as palavras? Vamos reler o poema? Olha só. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama
coração. Primeira coisa, para ficar mais fácil para vocês, vamos ver as palavras. Olha só. Ele traz a palavra poeta. O poeta faz o quê? Escreve. E escreve para alguém ler, né? E depois ele traz o verbo ler 2 vezes. Então, essas palavras já me dão uma indicativa ali do tema. Então, tem o poeta que escreve para alguém ler. Trouxe para vocês, o tema é o próprio poeta. Então, lá no início do poema já está falando o poeta. Então, o tema é o próprio poeta. Os sentimentos que ele transmite por meio dos versos. Então, eu tenho ali o poema falando do poeta e também dos sentimentos que esse poema pode transmitir, que esse poeta, né, vai escrever e transmitir esses sentimentos. Conseguem perceber por que nós começamos, então, a falar daquelas imagens, depois nós falamos sobre o filme. E agora, nós vamos reler as primeiras estrofes e dizer como o poeta, por meio dos versos, pode ser um fingidor e de que maneira ele interage com o interlocutor. Porque no poema ele diz que ele é um fingidor. Mas como que ele pode ser um fingidor e como que ele interage com o interlocutor? Eu vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto. Então, conseguiram pensar aí como que o poeta pode ser um fingidor, fingir, né? Algumas coisas? Só para a gente lembrar, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então ali o nosso poeta, Fernando Pessoa, está dizendo que o poeta é um fingidor porque finge ter dor. Coloquei para vocês que o poeta, utilizando-se de quem? Do eu lírico, porque isso é importante nós sempre lembrarmos. O eu lírico, ele não necessariamente é quem escreve o poema. Então, a gente vai falar ali que o poeta, utilizando-se do eu lírico, pode mostrar sentimentos que ele não sente. É o que nós temos na primeira estrofe, dizendo que o eu lírico pode isso, fazer uma poesia ali, um poema, mostrar sentimentos que ele não tem. Lembra quando nós já trabalhamos sobre essa questão do eu lírico, que nós falamos, por exemplo, que eu poderia ter um autor, né, um poeta adulto, transferindo ali para o eu lírico um sentimento infantil, então esse meu eu lírico seria uma criança, então finge, né, aquilo que acaba não tendo. Mas que pode tocar o interlocutor. Como que vai tocar o interlocutor? Como se dá essa relação poeta e interlocutor? Olha o que ele diz.
Na dor lida, sentem bem. Então, a pessoa que lê aquele poema, que transmite a dor, se sente bem. Não as duas que ele teve. Ele quem? Né? Mas só a que eles não têm. Quem não tem? Quem é esse ele? O poeta. Quem é aquele que não tem? Aquele que está fazendo a leitura. Então, é assim que acontece essa conversa entre poeta e interlocutor. Interlocutor, aquela pessoa que faz a leitura, ok? Continuando, nós vamos falar de metalinguagem. Agora a gente vai dar nome para tudo isso que a gente está falando desde o início. Então, metalinguagem. Metalinguagem é bem simples de vocês entenderem, é um recurso bastante utilizado e ele a metalinguagem é um recurso que utiliza o código para tratar do próprio código. Como assim? Não entendi essa questão de código para tratar do próprio código. Coloquei para vocês alguns exemplos e eu vou comentar esses exemplos, como que pode acontecer. Então, um livro que trata de livro, de escritor ou uma escritora. Então, você está lendo um livro, naquele livro está falando, por exemplo, sobre a vida de um escritor. Então, você tem um escritor tratando de um outro escritor. Então, você tem esse código, né, um escritor, tratando do mesmo código que seja ali a escrita. Conseguem compreender essa questão do código, como que funciona? Então, isso acontece bastante. Então, por exemplo, eu vou dar uma aula, né? Eu coloquei aqui embaixo para vocês, aula sobre aula. Eu vou dar uma aula de como dar aula. Então, eu tenho a mesma coisa dentro da mesma coisa. Conseguem perceber? Uma aula sobre aula. Então, isso é a metalinguagem. Pintura que retrata o pintor ou outra pintura. Aquela primeira gravura que nós vimos ali do Escher, eu não tinha uma gravura falando, né, tratando ali da questão do próprio desenho. Então, eu tenho o quê? A gravura retratando a gravura. Posso ter também um pintor fazendo a pintura de um outro pintor pintando. Conseguem entender mais ou menos essa ideia? Que é como se fosse uma coisa dentro da outra, mas essa coisa dentro da outra é a mesma coisa? Então, isso é a metalinguagem. Depois, poema que fala de poema, foi esse caso que eu trouxe para vocês do Fernando Pessoa. Música que canta sobre música. Olha só, então você tem uma música, né, e a letra dessa música vai falar da música em si. Isso também é metalinguagem. Filmes sobre filmes, isso a gente tem bastante, né? Filmes que falam de próprios filmes. Então, isso também é uma metalinguagem. E a foto da foto. A foto da foto também é uma metalinguagem. Então, se você tira uma foto da foto, você acabou de fazer uma metalinguagem. Talvez você faça isso sempre, você nunca se deu conta que o nome seria metalinguagem. Ou uma foto da fotografia, de um fotógrafo fotografando também seria uma metalinguagem. Por quê? Porque é o código falando do próprio código, ok? Isso se chama metalinguagem. Para a gente continuar nesse assunto de metalinguagem, eu trouxe para vocês um poema que se chama De Gramática e de Linguagem. Olha só, tudo a ver com isso que nós estamos falando, metalinguagem. O professor de português traz um poema que fala de gramática e de linguagem. Conseguem perceber como são coisas muito parecidas, uma coisa dentro da coisa e dentro da outra coisa e assim por diante, se forma a metalinguagem. Olha lá. E havia uma gramática que dizia assim: substantivo, concreto, é tudo quanto indica pessoa, animal ou coisa. João, sabiá, caneta. Eu gosto é das coisas. As coisas, sim. As pessoas atrapalham, estão em toda parte, multiplicam-se em excesso. As coisas são quietas, bastam-se, não se metem com ninguém. Uma pedra, um armário, um ovo nem sempre. O ovo pode estar choco, é inquietante. Nossa atividade sobre este poema. O que nós podemos compreender dos sentimentos do sujeito, o sujeito lírico? Então, qual é o sentimento que ele tem com relação à gramática? Gramática mesmo, essa de língua portuguesa que a gente estuda, de vez em quando a gente entra nesses assuntos gramaticais. Qual é o sentimento desse sujeito lírico com relação à gramática? Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto.
Então, conseguiram pensar aí no sentimento desse eu lírico? Olha o que eu trouxe para vocês. Ao fazer uso do verbo haver, olha como ele diz, e havia uma gramática que dizia assim. Ao fazer uso do verbo haver no pretérito, né, no passado, podemos compreender que o eu lírico valoriza a existência dessa gramática. No entanto, prefere saber de outras coisas. É como se ele dissesse assim, não adianta eu saber que ele se trata de um substantivo concreto, eu quero saber das coisas. Então esse é o sentimento, ele valoriza, certo? A gramática, mas ele quer saber das outras coisas tantas. Continuando, as coisas vivem metidas com as suas coisas e não exigem nada, apenas que não as tirem do lugar onde estão. E João pode, neste mesmo instante, vir bater à nossa porta. Para quê? Não importa, João vem. E há de estar triste ou alegre, reticente ou falastrão, amigo ou adverso, João só será definitivo quando esticar a canela, morre João. Então, ele continua ali falando dessa questão da gramática, certo? Aqui nós temos, localize nos versos um eufemismo. Olha só, nós já trabalhamos bastante a questão de figuras de linguagem. Tenho certeza que você vai lembrar que figura de linguagem é esta, eufemismo. Mas se você não lembrar, não tem problema. Pesquise aí e encontre nos versos este eufemismo. Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto. Então vamos lá, vamos reler o nosso trecho. E não exigem nada, apenas que não as tirem do lugar onde estão. E João pode, neste mesmo instante, vir bater à nossa porta. Para quê? Não importa, João vem. E há de
estar triste ou alegre, reticente ou falastrão, amigo ou adverso, João só será definitivo quando esticar a canela. Morre João. A figura de linguagem que nós temos é o quê? O eufemismo, que está aqui, ó, esticar a canela. O eufemismo é a figura de linguagem que utiliza palavras ou expressões para suavizar um termo ou, né, o termo ou um fato mesmo que seja real, naquele caso ali, a morte, esticar a canela, ele suaviza a ideia de morte. Então, essa é a figura de linguagem. Eufemismo, aquela que vai suavizar, ok? Continuando, mas o bom mesmo são os adjetivos. Os puros adjetivos isentos de qualquer objeto. Verde, macio, áspero, rente, escuro, luminoso, sonoro, lento, eu sonho. Com uma linguagem composta unicamente de adjetivos, como de certo é a linguagem das plantas e dos animais. E agora, na sua opinião, por que o eu lírico sonha com uma linguagem composta somente por adjetivos? Por que será que é esse sonho do nosso eu lírico? Um tempo para você pensar e escrever aí no seu caderno e eu já volto. Então, conseguiram pensar aí no porquê esse eu lírico gostaria de uma linguagem somente com adjetivos? Coloquei aqui que a resposta é pessoal. Claro que se você pensar aí nos adjetivos, aqueles de, né, de qualidade mesmo, bom, melhor, ótimo e assim por diante, é claro que essa linguagem, né, somente de elogios seria muito melhor. Continuando, ainda mais, eu sonho com um poema
cujas palavras sumarentas escorram como a polpa de um fruto maduro em tua boca, um poema que te mate de amor, antes mesmo que tu saibas o misterioso sentido, basta provares o seu gosto. Quem escreveu foi o Mário Quintana, e nós temos aqui no finalzinho eles falando no poema do próprio poema, né? Eu sonho com um poema, então a gente tem ali uma metalinguagem bem nítida, né? O poema falando do poema. Pela comparação apresentada pelo poeta, a palavra sumarenta, ele utiliza a palavra sumarenta, como a polpa madura de um fruto, é sinônimo de. Então, o que essa sumarenta? Se fosse para substituir, não quero usar sumarenta, quero usar outra palavra. O que eu substituiria? Letra A, madura. Letra B, da estação. Letra C, suculenta. Ou letra D, seca. Então, como é que é essa fruta, né? Ela é uma fruta suculenta. Então, sumarenta tem a mesma ideia de suculenta, ok? O que nós vimos na aula de hoje? Que a metalinguagem é um recurso que utiliza o código para tratar do próprio código, ok? A metalinguagem pode aparecer em diferentes gêneros textuais e também visuais, tá? Não precisa necessariamente somente ser escrito. Os sentimentos do eu lírico, às vezes, podem ser os mesmos de quem escreve o poema. Não sempre, mas podem ser os mesmos. Trouxe para vocês sobre metalinguagem um livro do Stephen King chamado Misery, Louca, Obsessão, que é um livro que fala de escritor, e um filme chamado A Invenção de Hugo Cabret, que é um filme que fala sobre cinema. Por hoje, eu fico por aqui, espero vocês na próxima aula e até lá!